Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pessoal, na aula de hoje, a gente inicia uma nova etapa na nossa disciplina. Até semana passada, nós estávamos trabalhando com a história do direito, e agora, a partir de hoje, a gente inicia uma viagem, né, uma reflexão sobre a história do Ceará. E aí é muito importante, antes da gente começar a adentrar nesses conteúdos propriamente ditos, né? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre o processo de colonização do Ceará. Semana que vem a gente vai falar sobre a seca no Ceará e o processo de escravidão. E na semana seguinte, se não me engano, a gente já conclui o nosso conteúdo com a questão de Juazeiro e o Caldeirão, que é o nosso último conteúdo do semestre, né? Já com gostinho aí de férias, né? De encerramento dessa primeira etapa, dessa primeira visão, né? Com o curso de Direito, que eu espero que esteja sendo, né? Bem positiva. Tomara que vocês estejam tendo um primeiro semestre, né? De muito proveito. Bom, então, sabendo que a gente já está aí em reta final, entendamos. Até semana passada, a gente estava tentando entender historicamente o direito. Como que nascem as normas jurídicas? Qual é a relação do direito enquanto ciência com a história enquanto ciência? Quais são as contribuições, né, desses dois ramos científicos? Como que eles se retroalimentam, né? Ambos se doam e ganham com essa união. E aí a gente pensou especificamente, para além disso, sobre o direito brasileiro, na tentativa de compreender, né, as principais características históricas do nosso direito. E aí a gente vem refletindo sobre isso em algumas semanas, até que a gente se dedica a criação dos primeiros cursos de direito, a como que se dá a construção da cultura jurídica brasileira. Nós adotamos aqui uma única perspectiva, né, que é a do culturalismo jurídico, mas existem inúmeras outras, inclusive algumas pessoas, né, bem dedicadas, imagino, estão conversando comigo, pedindo leitura complementar, dizendo que estão gostando, se envolvendo com o conteúdo, querem ler, né, inclusive vendo outras perspectivas, e eu estou aí mandando esse material complementar para quem vem falar comigo. Mas, de ordinário, a gente lidou, né, com essas visões, especialmente com a do culturalismo jurídico, que foi o que a gente discutiu semana passada, porque é o ordinário, é o que é mais cobrado, é o que ainda é majoritário dentro do campo da história do direito. Pois muito bem, nesse momento da disciplina, a gente vai entender o seguinte: os os estudantes do primeiro semestre, eles já conseguem reconhecer a relação entre a história e o direito, eles já conseguem, de forma muito clara, compreender qual é a gênese, né, como que se deu a construção das primeiras normas jurídicas no Brasil, a relação do direito português com o direito brasileiro, como que foram criados os primeiros cursos jurídicos no Brasil e quais as críticas e reflexões que a gente pode fazer à luz desse culturalismo. A partir disso, a gente entra, então, numa segunda etapa, que é a de um caráter regional. E aí vamos explicar o porquê disso. Pessoal, espero que para todos vocês esteja muito claro o caráter político, pedagógico e ideológico da ciência jurídica. O direito não é neutro, né? Até o século XIX, num contexto de positivismo jurídico, a gente ainda acreditava nisso, né? Que o operador do direito era aquele sujeito neutro. Ele apenas aplicava a norma, sem fazer qualquer juízo de valor sobre ela. Então, o pós-positivismo, né, que vai preponderar, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, estou partindo do pressuposto que vocês já sabem o que é positivismo, pós-positivismo, a partir das aulas de introdução ao estudo do direito, mas se não souberem, me comuniquem para que a gente possa falar sobre isso de forma mais aprofundada, porque vai ser necessário, né, para uma melhor compreensão disso que eu estou colocando agora. Então, desde o século XX, desde o final da Segunda Guerra Mundial, desde que a gente tem reinante aí a perspectiva do pós-positivismo, nós sabemos que o jurista não é neutro, ele pode ser, no máximo, imparcial.
A neutralidade seria como que uma folha em branco, né? Um sujeito que não se deixa ser influenciado por nada, né? Nenhuma experiência, nenhum trauma, a sua infância, a sua juventude, a sua história, a sua família, nada disso é capaz de impactá-lo no momento em que ele vai operacionalizar o direito. Então, o Freud, né, e toda a psicanálise, e até mesmo outros ramos aí da psicologia, da psiquiatria, já derrubaram isso, né, já comprovaram que nós somos o sujeito da carência, que nós somos os sujeitos da inconsciência, que nós somos, sim, estimulados e que nós reagimos, né, às coisas, muitas vezes sem nem sabermos, né, que essas influências estão ali presentes. Então, é impossível ao ser humano agir com neutralidade, como se nada pudesse impactá-lo, né? O que a gente pode ser é imparcial, ou seja, mesmo tendo as minhas convicções, as minhas preferências, a minha história, a minha subjetividade, mas no momento em que eu vou operacionalizar, no momento em que eu vou tentar aplicar a norma jurídica, eu vou buscar fazer isso, deixando de lado as minhas paixões, as minhas preferências e procurando a objetividade. Aí tudo bem, é a imparcialidade. Eu não sou neutra, eu reconheço que existem essas influências, esses impactos, mas eu vou tentar, então, agir de forma mais objetiva possível. Aí, tranquilo. E aí que entra essa questão da história do Ceará. Qual seria a necessidade, né, da gente revisitar essa história do Ceará? Então, temos aqui algumas razões para que a gente pense sobre isso, porque é que nas próximas semanas a gente vai estar falando sobre história da seca, história da colonização no Ceará, escravidão no Ceará, por quais razões? O que isso interessa a um estudante de direito? Razão número 1. Como o direito é histórico, é político, é ideológico, como todos nós somos sujeitos da imparcialidade, não da neutralidade, a nossa história pessoal e a história do local em que nós estamos inseridos compõe o nosso imaginário. Muitas das nossas representações são fruto do contexto histórico-social em que nós estamos inseridos. Partindo do pressuposto que nós estamos em uma universidade localizada no Ceará e que talvez muitos de nós vamos exercer a nossa profissão jurídica nesse estado, é de extrema importância que eu conheça essa história para que eu possa reconhecer o imaginário em que eu estou inserido, né, as representações que me cercam, para que eu esteja o mais próximo possível da aplicação ideal da norma jurídica, levando em consideração seu aspecto político, seu aspecto ideológico, seu aspecto pedagógico, e levando em consideração a melhor escolha, a melhor interpretação, o melhor uso do direito para esta realidade local em que eu estou inserida, para esta realidade regional na qual eu estou inserido. Ah, mas o Código Penal, ele é um só. Ah, mas o Código Civil, ele é um só. Não tem essa de que na Paraíba o direito é um, no Ceará o direito é outro. Isso aí está lembrando o direito do antigo regime, né? Que estava muito ligado à questão dos costumes e da pessoalidade. Com certeza, nós vivemos sob a égide de um direito pós-moderno, né? Não é nem simplesmente moderno, ele é pós-moderno. E, portanto, né, existe essa unificação, essa codificação é justamente para garantir que existe ali uma unidade de regras, de preceitos, de princípios que valem para todos. Isso é bem verdade. Só que a forma como eu vou interpretar, né, e procurar aplicar pode sim impactar, né, de forma diferente, a depender da minha compreensão do local, né, em que eu estou inserido. Então, conhecer essa história na busca por promoção de justiça, na busca por promoção de equidade social é fundamental. A história do território no qual eu me encontro, no qual eu irei atuar como jurista ou operadora do direito, essa história pode influenciar positivamente a minha atuação enquanto jurista. E ser alienado e ser alienada dessa história
pode me ajudar, né? Aliás, desculpem, pode contribuir para que eu reproduza preconceitos, reproduza um imaginário, reproduza representações que não irão contribuir para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento local. Então, essa é uma primeira razão pela qual nós nos dedicamos, na Unileão, à história do Ceará, né, para além da história do direito. Uma segunda razão, gente, é o caráter intelectual, é o caráter de formação intelectual que as disciplinas propedêuticas, né, ou seja, essas disciplinas preliminares, né, de caráter humanístico dos semestres iniciais, elas têm a disciplina de história, a disciplina de filosofia, a disciplina de sociologia, a disciplina de história, de teoria geral do Estado. Todas essas disciplinas, elas te permitem uma visão multívoca do direito. O direito é multívoco, né? Ele é multidisciplinar, ele é multidimensional. Como é que você vai compreender o fenômeno jurídico se você dominar apenas a técnica? Você está vendo ali 1% apenas da questão. Então, essa compreensão, esse aprofundamento sobre a história local e regional garante um desenvolvimento intelectual, que é extremamente importante para o jurista. Claro, vai ser extremamente importante para a sua formação pessoal, né? E também profissional a partir do momento em que, de repente, você vai permanecer atuando aqui no Ceará, porque muitos de vocês vão alçar voos, né, para locais extremamente distantes. Os concurseiros de plantão não têm, né, residência fixa até passar no concurso que deseja. Então, alguns de vocês, de repente, daqui a pouco estão morando em Brasília, estão morando no Mato Grosso, estão morando no Rio Grande do Sul, mas mesmo assim, mesmo que você não vá usar esse conhecimento da história do Ceará para a sua atuação profissional, mas ela vai te ser extremamente útil para a sua formação intelectual, né, de um sujeito que conhece a sua própria história. Imagine se batendo a cabeça agora, sofrendo um grave acidente, Deus te livre e guarde, no qual você perde a memória, você não lembra mais onde que era a sua casa, quem que são seus pais, quem é seu namorado, sua namorada, seu marido, será que eu tenho um filho, será que eu não tenho? Uma pessoa dessa, ela vai passar por um profundo trauma, né? Ela vai ficar numa situação de profunda confusão. É isso que acontece quando a gente não reconhece a história do nosso lugar, né? Por que que os comportamentos são esses? Por que que a vocação comercial é essa? Por que que as características religiosas são aquelas, né? Então, você vai se permitir permanecer num caráter alienante? Não, né? Jamais. E é para isso que a disciplina está aqui. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, não lembro, mas se eu já comentei, eu vou repetir, porque eu acho que não tem problema reforçar. Eu lembro sempre da fala do professor Mota, né, da URCA, que é um professor muito conhecido aqui na região, tem muitos títulos e tal, uma pessoa muito capacitada lá da URCA. Ele é africano, né, e ele conta justamente isso, que na África, enquanto menino, né, enquanto jovem estudante ainda adolescente, ele estudava a geografia da Europa, porque as escolas, os livros didáticos traziam esse conteúdo, né? Enquanto que a geografia local, ele não fazia ideia, né? Então, isso também é um tipo de colonização, né, gente? Uma colonização epistemológica, né? Te deixa submisso, não conhecer tua própria história, não entender as raízes dos problemas, né, que aparecem para nós agora. Os problemas, eles são como árvores, né? A gente vê o que está externo ali, tem raízes profundas, essas raízes são históricas, né? São sociológicas, a gente precisa investigá-las. Então, é isso que a gente faz quando a gente se dedica, né, a um estudo meticuloso sobre isso. Então, nós precisamos observar, né, essa situação de colonização epistemológica que nós permanecemos. Eu tenho certeza que todos vocês, durante o ensino médio, vocês tiveram muitas aulas de história que conversaram com vocês sobre Revolução Industrial, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, a Guerra Fria. E quanto conversaram com vocês
sobre o fenômeno do caldeirão aqui em Juazeiro do Norte? Quanto conversaram com vocês sobre os movimentos messiânicos, né, que aconteceram no Nordeste? Quanto conversaram com vocês de forma, né, aprofundada sobre essa colonização do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco? Então, não é à toa que a produção de conhecimento, né, na América Latina, na África, ela permanece numa situação de desprestígio internacional. Parece que nós só temos intelectuais na Europa e nos Estados Unidos, né? E que aqui na América Latina não se produzem coisas importantes, que na África não se produzem coisas importantes, né? Inclusive tem muitos estudos interessantíssimos, né, sobre decolonialismo para tratar sobre isso. Sugiro que você dê uma googada aí para você descobrir o que é que significa esse termo, se não o conhecer. E aí, quando a gente se apropria, né, desses conhecimentos, dessa nossa própria história, a gente tem condição de romper com um processo de alienação que pode nos tirar de uma situação de subalternidade, de submissão, né, de subordinação epistemológica. Né? Nós temos potencial, nós temos capacidade intelectual para produzir ciência, para romper com barreiras, né, de preconceito, e a história vai nos ajudar com isso. Então, feitas essas considerações preliminares, que são muito importantes, tá bom? Para que a gente valorize esse conhecimento, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre as principais características da colonização no Ceará, tá certo? Já aproveito para te dizer que semana que vem tem plantão Tira Dúvidas. Quem vem acompanhando o nosso cronograma de disciplinas deve ter visto lá que dia 4 de junho, sexta-feira da semana que vem, nós temos um plantão Tira Dúvidas previsto, tá bom? Eu estou deixando um texto para vocês apreciarem, como combinado, né? Como de costume, você vai fazer essa leitura, vai buscar esse aprofundamento, e aí, a partir da leitura, né? Na semana que vem, quando a gente se encontrar ao vivo, sexta-feira, dia 4, você tira, então, as suas dúvidas. Eu não vou comentar em minúcias cada detalhe do texto, até porque pode ser que eu esteja sendo repetitiva, né? Que sejam conhecimentos que vocês já trazem do ensino médio, do ensino fundamental, e por isso não seria necessário que a gente, né, tecesse tantos comentários assim. Então, eu vou colocar aqui para vocês aquilo que eu considero que é primordial da gente rememorar, acredito que são informações que vocês já trazem, né, na bagagem, mas se por acaso você perceber, quando você for fazer a leitura do texto, que tem muita coisa ali que você ainda não domina, que não está tranquilo, não está favorável, então não deixe de tirar suas dúvidas no momento do plantão, tá bom? Dia 4 a gente vai se encontrar às 11 da manhã, né? Vamos ficar de 11 a meio-dia com as turmas da manhã, e a gente vai se encontrar à noite das 18 às 19 horas com o pessoal do horário noturno. Se houver qualquer mudança no horário, gente, eu aviso para vocês no WhatsApp, porque vocês já sabem, né? Já comentei de outros carnavais. A minha agenda é um pouquinho puxada. Hoje mesmo o vídeo vai acabar chegando um pouquinho mais tarde, né, do que o ordinário para vocês, porque eu fui convidada para ministrar uma palestra sobre ética no serviço público, né, para os novos servidores que estão ingressando agora na UFCA. E aí terminou um pouquinho fora do horário que estava previsto, então já atrasei um pouquinho na gravação da aula. E daqui a pouco, né, eu fui convidada também para fazer uma outra palestra para o pessoal da CGU e já vou entrar ao vivo daqui a pouquinho, por isso que de vez em quando eu estou aqui olhando para o relógio. Então, é um pouco agoniado, são muitas responsabilidades, e aí, por isso, talvez a gente faça alguma mudança nesses horários dos plantões. Mas tudo indica que não, né? Espero que dia 4 dê tudo certo nesses horários. De toda forma, os plantões estão confirmados, tanto pela manhã quanto à noite. O máximo que possa acontecer é alguma necessidade de mudança de horário. Mas se houver, eu aviso para vocês no WhatsApp, no grupo da turma, tá bom? Os representantes de turma aí vão me ajudar a divulgar, né, essa informação, caso seja necessário. Pois muito bem, vamos aqui tratar sobre as principais características da colonização no Ceará.
Primeira característica, a colonização no Ceará, ela ocorre de forma tardia em relação às outras capitanias, em relação aos outros, ou vou chamar de estados, porque é como a gente, no contexto federativo republicano, a gente chama, né? Claro que na colônia não eram estados, mas só para facilitar a compreensão. Então, quando a gente vai comparar com outras capitanias, a do Ceará, ela foi colonizada posteriormente. E aí, gente, tem muito debate epistemológico entre os historiadores, né? Tem muita contradição. Alguns historiadores consideram que essa colonização ela foi tardia, ela só aconteceu no século XVII, né? A gente vai ter a chegada oficial dos portugueses ao nosso país no século XVI, né? 1500. E aí, somente no século seguinte, 100 anos depois aproximadamente, é que vai, de forma realmente mais presente, mais forte, haver a colonização, ou seja, a presença de europeus no território do Ceará com o fito de exploração econômica. E aí, alguns historiadores consideram que esse atraso, né, que essa colonização tardia, ela aconteceu pela falta de atrativos dessa localidade, que não tinha pau-brasil, que não tinha solos tão férteis, que não tinha condições, especialmente nas áreas, né, mais secas, de uma boa lavoura para cana-de-açúcar. Então, a coisa foi ficando ali meio que postergada para depois, né? Se deu ênfase àquelas localidades que tinham metais preciosos, pau-brasil, um solo mais rico, e aí o Ceará, por essa razão, teria ficado, então, um pouco distante, inicialmente, do interesse desses colonizadores. Já existem outros colonizadores outros colonizadores, lá vai, outros historiadores, não, né? Não é essa a razão. Por isso a gente volta para a história lá das representações e do imaginário, é o conteúdo mais importante da nossa disciplina. Porque cada historiador que nos traz uma versão, né, que nos traz um estudo científico sobre a questão, ele está nos trazendo ali a sua compreensão daquelas representações, daquelas fontes históricas que ele teve acesso, né? E aí essas interpretações às vezes variam, por isso que nós vamos ter versões diferentes, que nós poderemos nos filiar. Por isso que o nosso papel é estudar, conhecer as diversas versões e observar aquelas, né, que mais nos convençam. E aí, para outro grupo de historiadores, não. Essa colonização ela foi tardia por questões outras, que envolvem principalmente a dificuldade, né, de contato, de submissão, de exploração da mão de obra indígena. E aí, como o Ceará se apresentava como um local pobre, não tinham aqueles, em maioria, né, aqueles grandes senhores, aqueles grandes engenhos, aquelas grandes máquinas de produção de capital no contexto do liberalismo mercantilista, então ficava difícil também exportar, comprar mão de obra escrava negra. E aí, em meio a essa dificuldade, o processo acabou, então, atrasando um pouco. Mas teriam outras versões aqui também, que eu vou deixar para vocês verem na leitura do texto, mas o que nos importa, né, em essência, é que nós reconheçamos isto que sim, é um fato, né? As interpretações para esse fato é que variam, mas o fato é que a colonização no Ceará, ela acontece, né, posteriormente ao restante das demais capitanias. Outro fato super importante para conhecer a nossa história é a importância da pecuária, né? A pecuária tem um papel extremamente importante, né, na colonização do Ceará. Se coloca principalmente a questão de que no litoral se desenvolveram as atividades voltadas à cana-de-açúcar e no interior o processo, né, nos sertões, o processo de criação de gado, né, as fazendas de gado, as charqueadas, as lavouras de subsistência, a produção do couro.
Então, no litoral, a gente tinha a possibilidade de exportar essa produção que acontecia no interior, né, com essa criação de gado, com essa produção de couro, de charque e tudo mais. Então, as atividades do sertão ficavam mais voltadas para a economia de subsistência, para o mercado interno, e as atividades do litoral mais voltadas, então, para as relações com a própria metrópole e com as demais capitanias, né? Importante ressaltar que essa população indígena, né, que existia na nossa província, né, no período imperial a gente vai chamar de província, colonização, as capitanias, república, estados, enfim. Esse Ceará, esse período inicial de colonização vai ser marcado por uma intensa, imensa violência contra os povos nativos, né? Na tentativa de submetê-los, né, ao trabalho, né, de mão de obra escrava em substituição à mão de obra negra, né? Que havia uma maior dificuldade de chegar até ao Ceará devido a essa questão de ordem econômica, né? Já que não havia possibilidade para muitos, né, de adquirir esses objetos, essa mão de obra negra. Outra questão interessante para que a gente reflita, né, sobre a formação desse nosso território é a importância dos sertões, né, para a expansão, para a extensão, né, desse Ceará em relacionamento com as outras capitanias, né? O sertão, ele, com essa produção do gado, né, com essa produção do charque, do couro, teve um papel, né, protagonista importantíssimo para a constituição da economia, né, dessa agricultura mercantil escravista aqui, no que hoje é o nosso estado. Então, o sertão compõe um imaginário, né, de local de menor importância do que o litoral. E você pode prestar atenção que essa é uma inverdade histórica, né, que está no imaginário de muita gente. Mas, historicamente, né, isso se comprova que não é real. O sertão teve um papel ativo, o sertão teve um papel que não foi secundário, né, quando a gente compara com relação à lavoura cafeeira. Né? Graças a essa atividade da produção do couro, graças a essa atividade de criação de gado, inclusive, é que o litoral, né, teve condição de manter importantes relações comerciais distantes, né, digamos assim, com outras realidades, não somente europeia, mas também das outras capitanias. Nós tivemos inúmeras guerras, né, autorizadas pela coroa portuguesa contra os indígenas. Os sertões, inclusive, né, se transformaram assim como que um espaço de um centro de treinamento, de recrutamento, né, de indígenas, aqueles que já haviam sido derrotados, aqueles que estavam submissos já a esse poder do colonizador, né, e é interessante observar como o nativo se torna inimigo, né, no seu próprio território. Então, todos os historiadores vão narrar um verdadeiro genocídio contra os nossos povos indígenas, né, que os levaram a migrar para outras áreas, né. Tem um trabalho bem interessante sobre isso, não sei se eu vou lembrar o nome agora, acho que é A Reinvenção do Ceará, alguma coisa assim, a reinvenção do Ceará e as negociações políticas com a coroa portuguesa. Eu acho que ele está citado nesse texto que eu estou deixando para vocês, nesse artigo científico, né, que vai tratar justamente dessas resistências, dessas disputas que os povos indígenas tiveram, porque uma outra falácia, né, uma outra mentira histórica comumente disseminada é que os indígenas, eles eram mansos, né, eles foram facilmente conduzidos, né, para um processo de submissão, e isso não é verdade, né, foram muitas as guerras autorizadas, inclusive pelo Marquês de Pombal, que estava muito preocupado, né, com a unificação desse território colonial. Como a gente já comentou em outras aulas, né, o Brasil,
não, quando se falava Brasil, no período imperial, isso era uma abstração, né? Essas províncias, elas viviam ali como que isoladas, então você se reconhecia como alguém da província da Paraíba, alguém da província de Pernambuco, do Ceará, esse era o seu território, né? Mal se falava, né? Mal existia essa palavra brasileiro, é uma palavra super nova, né? Que já vai vir aqui a partir do final do período imperial, início da República, quando esse processo de consolidação desse Estado unificado, da constituição dessa nação, que como a gente estudou nas semanas passadas, né, teve um papel protagonista dos juristas para isso, é que a gente conseguiu essa unidade. Mas nesse momento histórico que a gente está falando agora, não, né, não havia essa ideia. O Brasil era uma abstração, então havia essa preocupação do Marquês de Pombal, que para tentar minimizar, né, essa resistência local, inviabilizar essa resistência, justamente para ocupar todos esses espaços da colônia e garantir, então, a preponderância do poder português, porque outras nações europeias tinham interesse, né, nesse riquíssimo local, nessa riquíssima colônia portuguesa, né? O Ceará foi invadido pelos holandeses algumas vezes, então toda essa questão de uma manutenção, de uma ordem militar, né, que o Marquês de Pombal especialmente se preocupou em garantir aqui no Ceará, tinha esse fito também, né, de garantir a propriedade, digamos assim, desse espaço como um espaço de Portugal, tá bom? Muitas coisas para serem ditas, não sei se vocês tiveram a oportunidade de estudar, né, tudo isso de uma forma aprofundada aí durante o ensino médio. A gente está trazendo aqui o que é de mais relevante para essa questão. Nós não estamos estudando história aqui de maneira isolada, né? História por história. Não é uma licenciatura em história, não é um bacharelado em história. Você está fazendo direito. Então, a gente acaba pegando aqui as informações que seriam as mais interessantes, as mais necessárias para que um jurista domine, para melhor transitar por esse processo de interpretação e aplicação da norma jurídica. Então, se por acaso